Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar, né, com o nosso estudo aqui das jornadas, que a gente tem seguido aqui, né, no campinho. Vamos continuar de onde a gente parou da vez passada, né? A gente parou na vez passada, falamos da jornada de Taate, né? Taate. E hoje a gente vai entrar numa outra jornada cujo nome é Tera. Vamos ler lá em Números 33, né? Números 33, o nosso texto base. Números 33, 27. Números 33, 27 diz: E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Essa jornada de Tera é a 24ª jornada. Vez passada a gente falou de Taate, 23ª, essa é a 24ª. Como a gente tem falado, é uma jornada que corresponde, né, à fase dos anciãos, né, os irmãos que exercem paz, né, os irmãos que exercem liderança na igreja, na casa de Deus, os irmãos mais amadurecidos, né? O ministério, né? São jornadas que elas tocam nesse aspecto dos irmãos que têm liderança. Eu creio até que se o Senhor tem falado dessas coisas conosco aqui no campinho, eu creio que Ele tem propósitos para a gente. Às vezes a gente acha que o assunto é muito alto, mas se o Senhor Ele tem nos tocado nesses assuntos conosco aqui, eu creio que o Senhor Ele tem propósito na vida de cada um de nós nesse sentido, né? Amém. E essa jornada de Tera, ela fica a parte da escritura aqui que vai tocar a porção, né, da escritura que toca nesse assunto, ainda em Números 18, né? Taate é Números 18 também, e Tera ela vai começar no versículo Números 18, do 25 até o 32. Quem quiser anotar, né? Então, Números 18, do versículo 25 até o 32 é a porção que corresponde a essa jornada de Tera, né? E essa jornada de Tera, ela faz parte como a gente fala, vamos dar uma olhada antes de ler aqui em Número 18, Deuteronômio 2. Esse versículo já li ele algumas vezes, vamos dar mais uma lidinha hoje. Deuteronômio 2, versículo 1. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então, esses muitos dias aqui, a gente já falou em outras ocasiões, são 38 anos que eles ficaram dando volta. Então, essa jornada, ela é uma das jornadas no qual eles ficaram dando volta ali no deserto, né? É uma jornada de liderança, de paz, irmãos mais amadurecidos, e eles ficam 38 anos dando volta ali. Então, essas voltas que dão é por conta de uma jornada dessa, todas elas são interligadas. São assuntos que complementam, um assunto complementa a outra jornada. Então, são próximos. O assunto, o Senhor vai avançando na revelação de assunto em assunto, nessa porção. Por isso que normalmente a gente vê que está no mesmo capítulo, né? Porque o Senhor vai complementando. Então, a gente vê a sequência que a gente está estudando, né? Ela começa lá em Quealata, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Quealata mesmo, né? Que é a rebelião de Corá, que é lá no 16. Rebelião de Corá, né? Então, aqui é uma tentativa de usurpação da autoridade, né? A sequência, o Senhor vai tratar com isso, com a rebelião, né? Tentativa de usurpar a autoridade para si mesmo. Então, o Senhor trata com isso aqui no 16. Depois, o Senhor vai tratar no 17 com a autoridade delegada verdadeira. Ele vai estabelecer a autoridade de Arão, né? No capítulo 17. No 18, o que é a arada, né? No 18,
o Senhor vai falar diretamente com Arão, né? Disse o Senhor Arão, com relação à responsabilidade com que o Senhor colocou na mão dele, né? Então o Senhor estabelece autoridade, delega autoridade para Arão, no 18, né? Aí no 18 o Senhor vai falar que já que ele estabeleceu autoridade em Arão, agora ele tem uma responsabilidade com o que o Senhor colocou na mão dele. Ele tem que ter diligência com o que o Senhor colocou na mão dele, né? Então tem o estabelecimento da autoridade, responsabilidade, diligência com essa responsabilidade, já é outra jornada, né? Depois a gente vai chegar em Taate, né? Que agora essa autoridade estabelecida, que tem responsabilidade e diligência, agora ela tem direitos. Ela também não tem só, né, o trabalho, mas ela tem direitos também no sacerdócio. E o Senhor começa a falar desses direitos do sacerdote, né? E agora, que a gente está entrando nesse assunto de Tera, né, o Senhor continua falando, né, dos direitos sacerdotais, né? E é uma complementando a outra, né? Um assunto complementa o outro. Vamos dar uma lida, né, nesse texto aqui, número 18, do 25 até o 32, e depois a gente começa a avançar. Fala assim, 25. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas, e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. 28. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor dela, a parte que lhe é sagrada. Portanto lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes como se fosse produto da eira e produto do lagar. Se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço, na tenda da consagração. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Só até aí. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui interessante nesse texto é que ele começa dizendo, né, diferente das jornadas passadas, ele começa no versículo 25, o versículo 25 ele é apenas essa frase, né, é destacada essa frase: disse o Senhor a Moisés. Né? Então, desde que o Senhor estabelece Arão, a autoridade de Arão, o Senhor ele vem falando com Arão, né? Assim que a gente tem estudado, disse o Senhor a Arão. Então, o Senhor ele começa a falar para Arão direto. Só que agora, nessa jornada de Tera aqui, o Senhor volta a falar com Moisés. Então, a gente vai ver isso chama atenção, é destacado nessa jornada, né? Que agora o Senhor ele volta a falar com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas, né, que é para Moisés falar com os levitas, dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E agora aqui no versículo 28, pular para o versículo 28, ele vai falar assim, ó: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Né? Então aqui é interessante, o primeiro conceito é esse, que o Senhor ele volta a falar com Moisés, porque agora o Senhor vai pedir uma oferta para os levitas, e essa oferta que ele vai pedir para os levitas, ela vai ser destinada, designada para Arão. Né? Então, por isso justamente que o Senhor não fala diretamente com Arão.
É algo que o Senhor fala com Moisés, né? Fala com Moisés para que ele fale para os levitas para separar essa oferta, que essa oferta ela seria destinada para Arão, né? E essa oferta seria o dízimo dos dízimos, né? Outra coisa que chama atenção aqui, né, complementando o que a gente estudou em Taate, que fala também de oferta, em Taate a gente já estudou, né, usando até esse texto aqui, com relação ao dízimo, né, que o Senhor aqui nesse texto é bem claro, né, uma oferta. O próprio Senhor, aqui ele chama os dízimos de uma oferta. O dízimo, uma oferta ao Senhor. E fala, vocês darei o dízimo dos dízimos, uma oferta ao Senhor. Não é algo obrigatório, né? Isso a gente já falou da outra vez. É uma oferta ao Senhor. É ofertado ao Senhor. Né? É por amor, né? A gente falava da vez passada que é por amor, é pelo Espírito, pela nova vida, né? Por amor à obra, por amor aos irmãos, né? Pelo encargo que o Senhor nos dá, né? O Senhor ele vai nos dando encargo, pelo encargo, e a gente vai se movimentando pelo Espírito. Não é algo que nasce em nós mesmos naturalmente, né? Que é por legalismo, né? Por obrigação. Não é dessa forma, que é conforme a lei, né? A lei é assim, é por obrigação, porque é uma lei, mas não é segundo a lei, não é por legalismo, mas é pela graça, né? Porque é uma graça, né? É dar o dízimo, é uma oferta ao Senhor. E agora o Senhor ele vai falar para Moisés estar pedindo essa oferta para Arão. Né? Esse aqui é o primeiro princípio que aparece, né? O primeiro princípio é que quando o Senhor ele vai abençoar alguém, ele usa um outro irmão, uma outra pessoa, para estar abençoando aquele irmão ali. Porque não é conveniente, né, um irmão, um obreiro, ele está por si próprio pedindo oferta para si próprio, né? Então, por conta disso, o Senhor não fala para Arão, diretamente com Arão. Se o Senhor fala com Arão que tinha que pedir, mas a oferta era para ele mesmo. Então, agora o Senhor fala para Moisés, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? O Senhor, ele, dentro da comunhão, o Senhor ele mostra a necessidade dos irmãos, a necessidade da obra, a necessidade dos serviços, e os irmãos, vendo essa necessidade, vão suprindo os outros irmãos. Não tem aquela necessidade, né? Pelo menos não deveria ter, né? Porque na comunhão, né, do dia a dia, na comunhão orgânica dos irmãos, é para os irmãos terem essa percepção, que o irmão está precisando de determinada coisa, né, para a obra mesmo, para se locomover, né, para suas despesas diárias, porque a gente já viu que o Senhor ele separa tudo que é dado para ele para a obra, para os irmãos. A gente viu da vez passada, não é isso? Mas não é conveniente o irmão estar pedindo essas coisas para si próprio. E Taate, justamente, ela vem tratar com essas coisas, né? Tera, justamente, a tradução da palavra tera significa porção, ou tributo ao Senhor, coisas tributadas ao Senhor, uma porção tributada ao Senhor. Então, Tera, essa jornada de Tera vai falar dessa porção que é tributada ao Senhor, mas é uma porção que ela é dada pelos... Aqui vai estar o nome dos levitas, a gente já viu que o levita é o ministério. Os levitas é uma alegoria no Velho Testamento do ministério da igreja. São os apóstolos, pastores, mestres, levitas, né? Levita não é evangelista, pastores, mestres, né? São os irmãos que constituem a liderança da igreja. Eu já ouvi assim, em algumas ocasiões, não é muito difícil de você ver isso não. Irmão obreiro que ele, às vezes ele é ajudado, por ele receber alguma coisa da igreja, ele acha que ele não precisa dizimar ou ofertar. Né? Não, ou então, assim, não, eu já oferto com o meu serviço. Ainda, até que, creio eu, no que eu entendo, se o irmão não tiver em determinado momento condição de ofertar financeiramente, ele mesmo já é uma oferta para o Senhor. Mas o texto trata que também ele tem que dar uma oferta. Então, o Senhor ele espera algo de nós, não que nós venhamos só receber
e contar, né? Aquela coisa de você pedir dízimo, pedir oferta na igreja, porque se você não der, o gafanhoto, o cortador, né, vai, quase amaldiçoa os irmãos e lança um jugo, né, sobre os irmãos com relação a dízimo e oferta. E essa não é a forma certa. E também do obreiro não é a forma certa de ofertar. O Senhor ele quer que nós tenhamos muito mais do que os irmãos, o normal da igreja, né? Os irmãos que estão começando, mas os irmãos que estão na frente, a obrigação primeira nesse sentido de oferta é dos irmãos. Então aqui o Senhor está tratando com isso, que os irmãos, ainda que eles recebem também, né? Mas eles também têm a porção deles. Isso é tera. É a porção que o Senhor está pedindo aos irmãos do ministério, aos obreiros mesmo, né? Então a gente vai ver no decorrer aqui que tem não só o dinheiro, mas tem várias, até o nosso serviço também, né? Como é que nós ofertamos o nosso serviço para o Senhor? Também é tera, é a nossa porção ao Senhor, é a porção dos irmãos mais de liderança, né? Então aqui o primeiro sentido é esse, que o Senhor ele pede para Moisés, né? Ele fala diretamente com Moisés e não fala com Arão. Né? A gente vê esse sentido aqui também, Provérbios 31. Provérbios 31. É um texto que os irmãos conhecem bem, né? Da mulher virtuosa. Provérbios 31. A gente vai ler o versículo 10, né? Que começa a falar da mulher virtuosa. Mas o número 31, o versículo 1 também. A gente vai começar do versículo 1, depois a gente passa para o 10. Então, Provérbios 31, versículo 1 fala assim, ó, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Né? Então, aqui nesse texto aqui fala que esse rei Lemuel ele estaria escrevendo, né, o que a sua mãe teria ensinado a ele. Tem irmãos, assim, a gente não vai entrar nesse assunto, só para os irmãos ficarem sabendo esse contexto, né? Tem irmãos que dizem que aqui seria o rei Salomão, né? O rei Salomão que teria escrito, que aqui ele é chamado de rei Lemuel. Tem gente que interpreta dessa forma, né? Salomão teria escrito e quem teria ensinado ele teria sido Batseba, né? Mas aqui aparece como rei Lemuel. Né? Então, são coisas que a mãe de um rei ensinou, né? Então, aqui essa mulher ela vai falar para mulheres virtuosas. Então, a gente vê aqui, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, e todos os dias de sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Só até aí, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem ler, com mais calma em casa, os irmãos lêem. Então, aqui qual é o sentido aqui? Então, aqui Salomão, ele escreve, né? Esse rei Lemuel que está aqui, ele escreve algo que a rainha mãe passou para ele. Então, é algo que ele escreveu, mas é algo que quem deu para ele foi uma anciã, né? Então, aqui, o que a Escritura está ensinando é que coisas que vão se falar para uma mulher, um homem não pode falar. Diz que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, não foi isso? Se eu não me engano. 700 mulheres, 300 concubinas. Conhecia muito de mulher. Ele poderia até falar muita coisa aqui. Mas o Senhor não achou de bom grado um homem falar e ensinar a mulher. Então, aqui nesse texto aqui, o Senhor coloca uma mulher para ensinar, para falar com mulheres, né? A mesma coisa a gente vai achar em Tito, né? Esse princípio a gente vai ver em Tito 2, 3 e 5. É esse mesmo princípio. Tito, capítulo 2, versículo 3
até o 5. Fala assim, ó. Quanto às mulheres idosas, ou seja, as anciãs, né? Então aqui está falando das mulheres idosas, ou seja, uma anciã no meio dos irmãos, né? Ó, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim, olha a finalidade, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Só até aí. Então vê aqui que a palavra diz, né, que as mulheres elas têm mais autoridade que um homem para ensinar. Né? É mais propício, né? Uma anciã que aprendeu a ser uma irmã virtuosa, então ela tem essa vida, ela tem essa experiência, então ela ensina as mais novas. Né? Então esse é o princípio. Né? Então ela está passando com autoridade para as irmãs mais novas. Né? Vamos voltar lá para Números. Então o princípio aqui é esse, né? O Senhor ele fala com Moisés, porque aqui Moisés que vai tratar com os levitas a favor de Arão, né? Porque ele está tratando aqui dos dízimos. Então não é bom, né? Que Arão, mesmo Arão, tratasse isso. Então ele vai falar para Moisés começar a tratar disso, né? Então vamos ver, 26. Números 18, 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Ou seja, atribuir-se-á, 27, atribuir-se-á a vossa oferta. Essa oferta que os obreiros vão dar é como se ela fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Né? Então, é uma oferta que ela é pelo Espírito, é uma oferta em novidade de vida, né? Não é uma oferta de qualquer jeito, não é uma oferta que ele dá por obrigação, mas ele dá porque ama o Senhor. É como o cereal da eira, é uma oferta que ela é trabalhada pelo Senhor. O cereal da eira vai falar daquele trigo ali, que ela colhido, bruto, né? Com as cascas, sujeira, e ele vai para a eira para ser trabalhado para ser limpo, para ser tirada a casca, né? Então agora aquele trigo ali ele vai ser debulhado, vai ser limpo na eira, né? Vai ser batido ali, eles jogavam aquilo ali para o alto, né? Iam batendo aquele trigo ali para quê? Para separar a casca do trigo, para que depois ele entrasse no processo de moenda, né? De moer, para fazer pão. É o processo. Então aqui é uma oferta como cereal da eira, é uma oferta trabalhada, não é uma oferta de qualquer jeito, entende? Porque o Senhor ele está falando para obreiros, para irmãos que é maduro. Então o Senhor espera desses irmãos que os irmãos estejam em novidade de vida. Então a oferta desses irmãos, o mais importante não é nem a oferta, o mais importante para o Senhor é a novidade de vida, é o serviço dos irmãos em novidade de vida, pelo Espírito. Né, com gratidão ao Senhor, né? Então os irmãos eles são gratos porque recebem do Senhor, mas os irmãos também dão, né? Não é como o Mar Morto que só recebe, né? O Mar Morto é aquele que só recebe, mas os irmãos também dão a parte deles, né? Cada um a sua parte, né? Que o Senhor tem dado. Então como cereal e plenitude do lagar. O lagar é onde se pisava a uva, mesmo princípio, né? Onde se pisa a uva, aquela uva trabalhada para se ter o vinho, né? Que agrada ao Senhor, que alegra o coração do Senhor. É um processo, né? Que a gente passa. O trigo até chegar a ser pão, ele vai ser pisado, amassado, triturado, né? Então aqueles irmãos são unidos e viram um único pão, não é isso que a gente fala, normalmente pregamos na ceia? Né? Somos um único pão com o Senhor, mas para chegar a ser um pão, o trigo ele teve que passar pela eira, ser debulhado, limpo,
amassado, moído, né? E depois ainda amassado, misturado, depois ainda vai para o forno para ser assado. Ainda vai ser assado ali no forno ainda. É um processo. Então a oferta do obreiro não é de qualquer jeito. É uma oferta em novidade de vida. Como cereal da eira, né? E cereal da eira e plenitude do lagar. Né? Então vê que fala do lagar plenitude, né? Algo em novidade de vida. Não é algo feito por obrigação, porque eu tenho que fazer, né? Não, mas porque eu amo o Senhor, porque eu amo os irmãos. Depois a gente vai estar vendo alguns exemplos, né? A gente vai estar vendo alguns exemplos na Escritura desses serviços, de Paulo mesmo, né? Na Escritura, né? E esse dízimo vai ser dado para Arão, né? Vamos ver o 1 Coríntios 9 lá, né? Já vamos começar a ver o exemplo de Paulo, né? A gente já falou um pouco desse... 1 Coríntios 9. Já falou da vez passada um pouquinho. A gente vai entrar mais um pouquinho nesse assunto de Paulo, né? Então, essa 1 Coríntios 9, a gente já viu na vez passada de Taate, né? Que Paulo aqui está falando do direito, né? Dos direitos dos anciãos, né? Então ele fala aqui no versículo 4, que é o direito de comer e beber, né? Não temos nós direito de comer e beber, no versículo 5, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã seria de se casar. Então ele está falando aqui, nós não temos direito de comer e beber, ou de se casar com uma irmã, né? 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, trabalho secular, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Né? Então são os direitos dos sacerdotes, né? Os irmãos têm direitos, são direitos e são direitos legítimos dos irmãos. Os irmãos têm esse direito. Né? E esse texto aqui, o que o Senhor está ensinando aqui é justamente 3 aspectos aqui. O primeiro aspecto é a negação desse direito. Né? Existe o aspecto da negação do direito. O direito é negado para o irmão. Né? Porque aqui Paulo está justamente tratando esse assunto, ele está falando, porque estavam negando os direitos que ele tinha. Então ele está aqui tratando com isso. Porque existia a negação do direito dele. Ele falou, olha, que negócio é esse? Não tem direito de comer a beber, não? Ou nós não temos direito de se casar com uma irmã, né? Ou até de deixar trabalhar num trabalho secular para viver da obra? Temos esse direito. Ele chega a falar aqui, né? No 13, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam ao Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí o 15 agora ele vai falar, né, no versículo 15 aqui, a chave para a terra. Ele vai falar justamente da forma correta de lidar com isso. Né? Primeiro, depois a gente vai ler o 12, né? Que ele abre mão desse direito. Né? A gente vai ver outros textos aqui, Paulo abrindo mão desse direito. Né? Aí ele fala, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Eu não tenho me servido dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Né? Então, aqui o que ele fala? Eu não estou falando isso para que vocês façam dessa forma comigo. Não é por conta disso. O princípio não é esse. Mas ele está ensinando que tem direito. Né? Mas ele fala por quê? Para a glória de Deus. Ele fazia por conta da glória de Deus, por conta do amor que ele tinha por os irmãos, de pregar o Evangelho. Ele prega, 17, se o faço, de livre vontade faço, tenho galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão?
e que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Né? Então Paulo ele trabalhava, né? Ele abria a mão do direito por conta do evangelho, por conta do amor da obra dos irmãos. Ele abria a mão, ainda que ele tinha o direito. Né? Então aqui está falando, né, da negação do direito, da negação do direito e também do abuso do direito. Né? Que tem a questão do abuso do direito é quando você exige. Né? É uma forma incorreta. Você acha que os irmãos são obrigados a ofertar para você. Né? Isso também seria uma forma de abuso do direito. Ou então, por exemplo, o irmão mesmo que prega, né? O irmão que prega, ele vai... Eu já vi outra vez, estava vendo um irmão falando assim que eu já escutei essa história no meio dos irmãos, né? O irmão pregava bem, chegava em determinado, pregava bem, o irmão pensa, rapaz, imagina esse irmão pedindo dízimo. Se ele prega desse jeito, imagina ele abrindo a boca para pedir o dízimo, deve ser uma maravilha. Né? Então, o sentido de Paulo é aqui, né? Ele está falando, eu não estou falando isso por conta dos irmãos façam isso comigo, ofertar para mim, não é esse o sentido. Né? Então, esse é o sentido do irmão pregar, né, com relação à oferta, é errado isso. No sentimento, né, às vezes a pessoa, os irmãos podem até não perceber, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Né? Mas ele está pregando de dízimo e oferta, mas visando, né, proveito próprio, para si próprio. Né? Enriquecer, vendo dinheiro, né? A gente vê o evangelho da prosperidade, que hoje em dia a gente vê, é baseado nisso. Né? Prega, o camarada vai ficando rico. Está visando mais o dinheiro do que a obra, né? Do que o Senhor. Muitas das vezes ele não ama nem o Senhor, depois bota a igreja para vender. Eu já vi vendendo, o pessoal vendendo até a igreja com ele, e já vai com 100 membros. Às vezes a gente até ri, né? Mas isso acontece. Eu já vi passando na rua, de uma denominaçãozinha, vende-se. Já vi vendendo já uma vez. Já tem membro e tudo, né? Quem comprar já tem ali uns membros, ali, umas ovelhas ali, já vende até. E Apocalipse fala isso, né? Num tempo que se faria um comércio de almas, né? Comércio de almas, né? É o que a gente vê acontecendo hoje, né? Vamos ver também, então, Paulo aqui, ele vai falar, né? Vamos ver outro aspecto também, em Malaquias. É um aspecto negativo, né? Justamente esse aspecto negativo em Malaquias. Malaquias 1. Então, Malaquias em si é um livro que ele é escrito principalmente, né, para toda a igreja, logicamente, mas principalmente para os obreiros. Né? Malaquias tanto que aqui no 6, a gente vai ler do 6 até o 14, versículo 6 até o 14. O texto da minha escritura fala assim, o Senhor reprova os sacerdotes. Tem alguém que tem tem a escritura de alguém que no 6 fala isso? O Senhor reprova os sacerdotes. Não, Malaquias capítulo 1, do 6 até o 14 que a gente vai ler. O título da minha escritura fala assim, que o Senhor reprova os sacerdotes, né? Então, Malaquias, ele é um livro do Velho Testamento, né? Que a gente vê aqui o Senhor, ele falando aos sacerdotes, que é uma figura do ministério do Novo Testamento, e depois a gente vai ver... O meu está sacrifícios imundos. Sacrifícios imundos? Então, o meu está, o Senhor reprova os sacerdotes por conta dos sacrifícios imundos, ou seja, da oferta imunda, né? O sentido é esse. Então, é um livro do Velho Testamento, que ele tem a linguagem, né, do Velho Testamento, mas quando a gente não vai ler o capítulo 3, a gente vai ver que o Senhor ele está remetendo, é um livro que é do Velho Testamento, mas que ele está jogando luz para o Novo. Né? No capítulo 3, principalmente, tu vê Malaquias jogando luz para o Novo Testamento, que ele fala de João, que viria, né, ali no 3, que fala do Senhor, fala do ministério da nova aliança, tudo no capítulo 3, mas a gente só vai ficar com esse capítulo 1 aqui agora. Então, o sacerdote aqui é tipologia, né?
Está falando do ministério do Novo Testamento. Aí fala assim, ó, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais, olha só. Então aqui já começa falando dos sacerdotes que desprezam o meu nome. Então vai falar que na linguagem de hoje seria um ministério, um pastor, um presbítero, um evangelista, um mestre, né? Seria um irmão de liderança. Sacerdote que despreza o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí o 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Né? Então agora o Senhor vai falar para ele, né? Que eles estão oferecendo ao Senhor o serviço deles, o serviço sacerdotal dele que eles estão prestando, o Senhor está chamando de pão imundo. Por que o Senhor está chamando o serviço desses sacerdotes de pão imundo? Né? Aí ele vai falar assim, ó, no 7, né? Em que havemos profanado? Aí ele vai falar, nisto que pensais. Então esses irmãos aqui, o pensamento deles era isso, era algo que eles pensavam. Olha, a mesa do Senhor é desprezível. Então, isso aqui que eles pensavam, que a mesa do Senhor era desprezível, né? Isso aqui não está falando não está falando da mesa da ceia, não é esse sentido aqui. O sentido aqui que eles pensavam que a mesa do Senhor era desprezível, qual era o pensamento deles? Porque os sacerdotes, eles comiam da mesa do Senhor, do que o Senhor dava, não é isso que a gente está estudando? Que eles tinham o direito de comer da mesa do Senhor, é um direito deles. Então, eles achavam que o que o Senhor estava dando para eles era desprezível. Esse era o problema. Ou seja, não é o suficiente, é pouco, não é bom. Entende? E a gente pode até alargar isso. Pô, eu vou numa reunião, mas não tem nada para comer. Eu vou numa reunião, poxa, mas eu vou ter que pagar a gasolina do meu bolso. Né? Isso tudo está incluindo na oferta do obreiro. O obreiro ganha, mas ele também tem que dar a parte dele. Né? Ainda que se acontecer, logicamente, uma necessidade, né, que a gente faz, o irmão está precisando, os irmãos ajudam no combustível, no que for preciso, né? Mas se o irmão coloca isso no coração dele, para ele servir, né? Ele só vou servir se eu receber algo, aí que vai estar o erro. É isso que Tera está tratando. É esse o assunto do Senhor aqui com esses obreiros, né? É porque o Senhor, ele quer algo mais sublime dos obreiros. Ele espera pelo menos isso, né? Novidade de vida, né? Uma vida no Espírito, algo em novidade de vida, assim, não pão imundo. Né? Porque quando a gente já entra para servir com esse coração, já está reprovado. Aí ele vai falar aqui, né? Por que vocês me oferecem a ovelha defeituosa? Né? Vamos continuar o texto aqui, ó. 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? E se te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, com tais ofertas. Nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Falando, o Senhor aceitará isso? Você acha que o Senhor vai aceitar isso? Né? Muitas das vezes a gente faz isso. Eu vou numa reunião, mas não tem lanche lá, por exemplo. Não tem nada para comer, não tem água, ou não vou. Está contando com aquilo ali. Ou eu vou ter que... não é gasto, é longe, eu vou gastar minha passagem, vou gastar meu dinheiro, vou ter que gastar um Uber. Se a pessoa não tem, né, não é obrigado, né, fazer sacrifício isso. A pessoa não tem, amém. Né, mas é algo... A questão não é se o irmão está dando ou não. É o coração. Por isso que ele fala que o seu sacrifício vai ser como o cereal da eira. Né, e a plenitude do lagar. Vai ser de bom coração. Né, por amor ao Senhor. É a atitude, o que o Senhor está tratando aqui é com a atitude do coração. Né? É a forma que você faz.
né? Fazer porque ama o Senhor, porque ama a obra, ama os irmãos, né? Não é pensando no financeiro, né? 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então agora está vendo, o Senhor fala, era melhor que não tivesse alguém para fechar a porta lá e nem acendesse o fogo do altar, porque eu não vou aceitar essa oferta. É como se desse animal coxo, coisa impura para o Senhor, defeituoso, ou animal doente, né? É esse tipo de oferta, é o princípio do coração, né? De não dar o melhor para o Senhor, não dar algo, não que o Senhor está pensando se é muito ou pouco, não é isso o problema é o coração, e aqueles pensavam que a mesa do Senhor era desprezível, né? Estavam pensando mais em receber coisas boas, né? É mais ou menos aquele evangelho, né, que a gente conhece hoje, a gente vê que venha para o Senhor e você vai ter um carro do ano, vai arrumar um emprego melhor, então você só está esperando isso. Pare de sofrer, você só está querendo ganhar. Se não tem, o Senhor está tratando contigo nisso, você começa a maldizer, começa a murmurar, né? Aí já não quer servir, o coração endurece, né? E o Senhor não vai aceitar mesmo. É o que ele está falando aqui. Não quero o imundo, não quero o coxo, não quero o doente. Né? O Senhor ele quer algo de bom coração, de bom grado. Não está falando de quantidade de valor, né? Não é esse, o assunto não é esse. 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras. Então é isso que o Senhor quer, é oferta com pureza. Né? Não tem uma questão do valor, mas algo que seja puro, que seja em novidade de vida, né? O assunto é esse. Entre as nações do Senhor do Exército. 12. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida desprezível. Quer dizer, não tem prazer no que o Senhor oferece. É ingratidão até, né? Chega a ser até ingratidão, ingrato, né, com o que o Senhor está dando. E muitas das vezes o Senhor está provando. E o Senhor ele prova também. E dizeis ainda, que canseira ou que fastio. Quer dizer, você tem um serviço, né? Vou lembrar que ele está falando isso aqui para os sacerdotes, né, para os obreiros. Que fastio ou que canseira. Ou seja, está murmurando do serviço. Está de mau grado. Não está de boa vontade. Está na carne, né? Vamos dizer com uma linguagem, não está ali na carne. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Entende? O Senhor não aceita. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. 2 Timóteo 2,6. Dá uma olhada, 2 Timóteo. Ó, 2 Timóteo 2,6 fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora, se você observar, é interessante, né? Que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É legítimo, né? Então, aqui está falando que tem uma legitimidade, né? Do trabalhador, ele ser o primeiro a participar dos frutos. Mas é interessante aqui que ele está falando, o lavrador que trabalha, ele primeiro trabalha. Ele primeiro trabalha, depois o Senhor dá a recompensa. O Senhor recompensa, espera, né? Ora ao Senhor, coloca diante do Senhor, e o Senhor, ele provê, né? Não é você só trabalhar, né? Que o sentido de Malaquias era esse, né? Você quer fazer algo para o Senhor, mas eu só vou fazer se tiver uma oferta,
se não tiver uma oferta eu não vou, ou não faço, não, do meu bolso não, entende? Porque o Senhor, Ele quer ganhar a nossa vida por inteiro, né? O sentido é esse, o Senhor, Ele nos quer por inteiro, com inteireza de coração, né? O Senhor, Ele nos quer completo, né? Não quer pela metade, né? A gente vai até aqui com o Senhor, dali para lá não avança mais. Então, o Senhor, Ele quer que a gente esteja, né, debaixo do supremo propósito do Senhor, né? Na plenitude, isso, na plenitude da terra de Cristo, né? Em Cristo, né? O Senhor quer que a gente esteja em Cristo, em espírito, né? Então, primeiro você trabalha, né? Porque tem o sentido de que se eu não receber alguma coisa, se eu não faço nada. Eu não vou ganhar nada com isso, então eu tiro o meu serviço. Eu não estou ganhando nada com isso, né? O que trabalha, né, ele é digno de receber, mas se não trabalha também não é digno. Primeiro vem o trabalho, né? Depois vem o reconhecimento. Primeiro o trabalho, né? O princípio desse versículo é esse. Primeiro o trabalho, depois o reconhecimento, né? Ainda que Paulo, né? Paulo ele ensina lá em Coríntios 9, lá que a gente está lendo, que ele abria mão daqueles direitos ali, né? Atos 20, vamos ver em Atos 20. Atos 20, 33 a 35. Atos 20, capítulo 20, a partir do 33 até o 35. Fala assim, ó. É Paulo falando, tá? Aqui, Atos 20, capítulo 20, do 33. Então, Paulo aqui ele está falando de novo. É mais Paulo avançando naquele princípio que ele estava lá de Coríntios 9. Ó, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Então, Paulo já começa assim, ó, de ninguém eu cobicei ouro. Ele não caminhava cobiçando ouro de ninguém, prata de ninguém, nada material, né? Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim. Então, quer dizer, ele mesmo trabalhava para se sustentar. Então, vós bem sabeis que esta mão, a mão dele mesmo, né? Ó, que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Então, quer dizer, Paulo ele trabalhava para se sustentar e ele trabalhava para se sustentar, ele sustentava os irmãos que estavam com ele na obra ainda. Ele fazia a obra, trabalhava, se sustentava e ainda ajudava os irmãos. Esse era o coração de Paulo. Ainda que essa é a atitude certa do obreiro, né? Ainda que ele tinha direitos, que ele está falando não é no 9, né? Mas primeiro para ele estava a obra. Primeiro estava o encargo, né? Primeiro estava o serviço que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Por isso que ele fala, né? Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé daquele que a si mesmo se entregou, né? Por mim. Né? Então, agora o viver dele era Cristo, né? Expressava Cristo na vida dele, né? Então, ele, além de abrir direito, né, dos direitos que ele tinha como apóstolo, né, além de abrir, ele trabalhava e ainda ajudava outros irmãos ainda. Ó, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, ó, agora ele vai dar esse testemunho. Tenho-vos mostrado o que ele queria mostrar. E com isso, com esse testemunho, ele ainda queria mostrar algo. Ó. O testemunhar, né? Em tudo isso, ó, trabalhando assim, o jeito dele trabalhar, essa forma dele trabalhar, ó, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E aí o Paulo ainda termina com a oração, orando com os irmãos, né? Já tem quanto tempo aí, irmão? Gabriel, tem quanto tempo aí? Eu já estou acabando já. 50 minutos. 50 minutos? Ainda dá para ir um pouquinho, então. Então, vamos ver agora outro princípio também, Mateus 23, né? Mateus 23.
16 a 19. Mateus 23, do 16 até o 19. Então aqui o Senhor Jesus está falando, né? Ai de vós, guias de cego, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, o Senhor chamando eles, né? Os fariseus, né? Os escribas e fariseus. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porventura jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, aí o Senhor vai chamar eles, né? Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Né? Então a gente vê aqui que para os escribas e fariseus, o mais importante era a oferta, né? Esse era o sentido, o mais importante para os escribas e fariseus, era a oferta. Por isso que ele fala, né, que eles colocam a ênfase aqui na oferta. O Senhor já não. O Senhor já fala, o que é? Ele primeiro chama, né, insensatos, cegos, pois qual é a maior? O ouro, né, ou o santuário que santifica o ouro. Ou seja, o mais importante é a consagração. Né? Mais importante que a nossa oferta é a nossa consagração. Né? Ainda que o que o Senhor está tratando aqui é a oferta. Né? Mas o mais importante é a consagração. Voltando ao assunto que já falei em outras ocasiões. O que é a consagração? É você se colocar, né? O que é consagrado ao Senhor é tudo aquilo que é colocado, né, para uso exclusivo do Senhor. Isso é o que é consagrado. Se a pessoa é consagrada ao Senhor, você é de uso exclusivo do Senhor. Automaticamente, o teu dinheiro também. Amém. A tua oferta também. Porque se você é de uso exclusivo do Senhor, é consagrado ao Senhor, o que você tem também, o que te pertence também é do Senhor. Né? Então, o mais importante que a oferta é a consagração. Você se dá ao Senhor, né? Ter uma vida entregue, rendida ao Senhor. Né? É se render ao Senhor. Né? Amém? Eu já li Tito 3, 13 e 14, acho que eu já li, né? Ou não? Vamos ver lá. Tito 3, 13 e 14. Eu li outro texto. Eu li das anciãs, né? Eu tive a impressão que eu já tinha lido, mas foi outro texto que eu usei. Então aqui Paulo falando também a Tito, né? 13 e 14. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos. Né? Então, primeiro, Paulo está falando para Tito, que era um presbítero, né? Era um irmão de líder, né? Liderança, um presbítero. Então, um obreiro, né? Ele está falando para Tito, encaminha com diligência Zenas, né? Está dando um serviço para Tito, para ele encaminhar com diligência, não é de qualquer jeito. Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então ele tem que observar ali a vida daqueles irmãos ali, se está faltando alguma coisa para ele suprir os irmãos. Né? Então agora, primeiro aqui o princípio, que primeiro, né, o exemplo primeiro é para Tito. Primeiro Tito ele vai dar o exemplo, ele vai suprir os irmãos.
depois, título, né, 14. Agora, quantos aos demais irmãos da igreja. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, primeiro vem o exemplo dos obreiros, né, servindo, suprindo os irmãos, né, o exemplo dos irmãos que estão na frente, para que depois isso seja ensinado aos demais irmãos. Os irmãos também participem disso também. Mas o exemplo vem dos irmãos que estão à frente, né? Eu vou estar lendo agora a terceira João e vou estar encerrando. Tá bom, irmãos? Aí os irmãos, se quiserem, lá no finalzinho, segunda Epístola de João, terceira. Eu vou ler do 1 até o 8. E eu vou estar encerrando, aí os irmãos, se quiser perguntar, se quiser acrescentar alguma coisa, os irmãos têm liberdade. Então, aqui é João, né? Fala o presbítero ao amado Gaio. Então, esse presbítero aqui é o próprio João. Então, João, ele está escrevendo a um irmão chamado Gaio. Esse irmão era um irmão, né, que o João estava escrevendo para ele. Gaio, o nome dele. Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado. Aí ele vai chamar Gaio agora de amado, né? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Né? Então aqui João agora vai começar a falar para Gaio, né, da prosperidade de Gaio, porque a gente vai entender depois que porque Gaio, ele era um irmão que ele ofertava com liberalidade, né? Ele acolhia irmãos, né? Ele era generoso na obra. Então, por isso ele era próspero financeiramente, de saúde, e também, assim como é próspera a tua alma. Era um irmão que podia se falar que a alma dele era próspera. Era um irmão avançado, né, na conformidade a Cristo, né? 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como andas na verdade. Agora, interessante aqui, né, que João está falando aqui para Gaio, que ele ficou alegre porque ele ficou sabendo da vinda de irmãos. Tinham vindo irmãos para encontrar com Gaio, né? Alguns irmãos tinham ido ao encontro de Gaio. E João ficou sabendo disso e ficou alegre. Ele ficou alegre por conta de quê? Pelo seu testemunho da tua verdade. Né? Então agora João vai falar para Gaio que ele ficou alegre por conta do testemunho dele, da tua verdade. Agora essa verdade aqui, que João ficou alegre, não é uma verdade que ele pregou, o evangelho, nada, era da forma que ele andava. Era um testemunho de exemplo de como ele caminhava. Não era uma verdade do que ele pregava, né? A vida, essa verdade aqui era a vida dele que ele vivia. Ele tinha a vida, né? Ele vivia, né, do modo verdadeiramente como filho de Deus, como cristão, né? Como tu andas na verdade. Então essa verdade não era algo que ele pregava, mas era da forma que ele andava, né? O que ele fazia, né? 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, uma verdade vivida, né? É uma experiência de vida que ele tinha, esse irmão chamado Gaio. Era um obreiro, né? Um cooperador ali dos irmãos ali naquela época, né? 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Então, quer dizer, o procedimento dele era fiel naquilo que ele praticava. Ele tinha uma prática fiel, na verdade, né? Com os irmãos, com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Quer dizer, ele não via a quem. Às vezes tem muito disso, né? Não, o irmão aqui eu tenho intimidade com ele, conheço, estou com ele todo dia, a gente ajuda. Mas de repente tem um irmão que a gente não acolhe ele, aquele ali a gente... o outro é irmão também, mas aquele outro ali já fica, não, isso aqui dá R$2 para ele pegar, dá R$4,50 para ele pegar um BRT ali. Entende, irmãos? Então é para com todos os irmãos. Então o que João está falando aqui para Gaio, irmão, ele falou, irmão, estou alegre que você
tá dando o teu testemunho com irmãos que você nem conhece. Era o irmão que estava indo para lá, que era estrangeiro, ele nem conhecia, mas ele estava tratando da mesma forma que ele tratava qualquer irmão, né? Pelo fato de ser irmão, pelo fato de ter a vida de Cristo, né, nele. 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Então, esses irmãos, olha só, irmão, agora esses irmãos estrangeiros que Gaio nem conhecia, deram testemunho dele para a igreja, do teu amor, ó. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então agora, né, João está falando para ele, já que ele tinha hospedado os irmãos ali, para que eles encaminhassem, ficar com os irmãos até encaminhar eles, até que os irmãos seguissem, né, para outro lugar, né, em sua jornada, por modo digno de Deus. 7. Pois por causa do nome foi que saíram, ou seja, eles saíram por causa do nome de Jesus, por causa de Cristo. A motivação desses irmãos aqui que Gaio não conhecia era o nome do Senhor, era Cristo. Isso era o que motivava ele. Ó, nada recebendo dos gentios. Então esses irmãos, por causa do nome de Cristo, né, por causa da pessoa de Cristo, eles saíram sem receber nada dos gentios, saíram sem nada. E quem acolheu esses irmãos foi esse Gaio. Acolheu eles, recebeu, né? Ó, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Né? Então, aqui está falando de outro serviço, né? O tera, né? Essa porção do obreiro. Às vezes, o obreiro, ele hospeda o irmão, logicamente, quando no nosso meio, né? A gente sabe que é assim. Logicamente que a gente vê um irmão que tem uma condição melhor, a casa, né, melhor, que possa receber irmão, e os irmãos são enviados pelo presbitério para a casa desses irmãos. O irmão não tem condição de receber, amém. Né? Mas isso é uma porção, né? É uma ajuda, porque tem uma despesa, gera uma despesa. Né? Você pegar o irmão, levar para a sua casa, né? Você vai cuidar do irmão ali, o irmão vai ficar um tempo, né? Gera um serviço, né, ali, e uma despesa também. E esse irmão aqui andava, na verdade, fazia isso com graça, né? Ele fazia assim, como a gente leu lá em Números 18, né, ele fazia isso como cereal da eira e como plenitude do lagar, ou seja, ele fazia em novidade de vida. Ele fazia, né, com amor pelos irmãos, com gratidão, né, honrando ao Senhor e honrando aos irmãos. Amém, irmãos? Então, essa é a porção de tera, né? Existe uma autenticidade, né, da oferta, de você participar, mas também existe um dever dos irmãos, né, de ofertar também a nossa parte, né? Nós temos também que dar a nossa parte, a nossa contribuição com amor, e não é de qualquer jeito que o Senhor pede, né? O de nós, ele exige até mais, porque se somos irmãos já estamos mais avançados, o Senhor vai exigir que a gente, né, é como a gente já falou em outras ocasiões aqui, tem coisas que acontecem no meio dos irmãos da igreja, quando a gente está lá, né, começando a caminhar, que o Senhor, ele tá bom, mas quando isso acontece com o irmão mais maduro, aí o Senhor corrige. Por quê? Porque o irmão é um irmão mais maduro, é um irmão que está na liderança, está na frente. O Senhor corrige. Né? Coisas que ele suporta com o irmão mais novo, né? Com o irmão mais maduro, não. O Senhor exige uma maturidade maior, né? Algo mais. Amém, irmãos? Já os irmãos perguntar, né? Ou acrescentar alguma coisa. Amém.